Bem, sendo eu um pecador sem limite, depois de ler a palavra do Senhor há 18 anos, me encontrei num mundo de hoje que não tem mais lugar para mim, nesses templos perfídios, porque houve mudança na casa que eles dizem que é a casa do Senhor. Não porque eu sei mais, ou porque eu sei menos, ou porque eu sou santo, não é isso. Poderia até ficar, se ainda existissem pastores, como está escrito em Jeremias 3,15, onde o Senhor disse: eu vou lhe dar pastores segundo o meu coração, que são inteligentes e apacentarão as minhas ovelhas com inteligência, e cuide do meu povo. Aí nunca me afastaria da casa do meu Deus. Primeiro erro de alguns que fazem isso, eu não estou dizendo todos, não vou condenar ninguém, nem quero que alguém fique com raiva, porque eu estou falando a verdade. E quando você fala a verdade, existe complô, existe adversário, existem pessoas que não concordam e lhe defamam fora e dentro do regulamento. O Senhor Deus não dá a sua glória para homem mortal, nem os seus louvor para imagem de escultura. E eles inventaram os senhores para estar na igreja. Todos são servos e existe um só Senhor, que é Deus. Nem Davi, que era rei, ele não seria Senhor. Ele era servo do Deus Altíssimo, como na Bíblia diz, que Deus dizia: Davi, meu servo. Então, por que o inimigo queria o trono de Deus e ser Senhor? Foi aí onde ele caiu. O inimigo disse em Isaías 14:13, ele dizia: eu subirei sobre as alturas das nuvens e terei o meu nome Senhor, e serei semelhante ao Altíssimo, e ali construirei a minha morada. E no versículo 15 o Senhor disse: e contudo tu serás levado ao inferno, o mais profundo do abismo. Então, meus amados, por que vocês querem fazer um grupo de senhores na casa onde vocês dizem que é a casa que se adora a Deus? Só existe um Senhor nos céus e na terra. Cuidado com essa idolatria. O Senhor não mandar vocês para o mais profundo abismo, botando senhores dentro da casa do Senhor, que só existe o Senhor. Outra idolatria inventada pelo homem é o tipo de música e dança no altar do Senhor. Música tipo rock, forró, que não são hinos espirituais, que cantam, e pode até Deus não receber esse tipo de coisa. Ele disse em Amós 5:21: odeio e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Versículo 23, ele diz: afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Você acha que o Senhor, que é santo, vai se agradar com as batucadas que vocês fazem em volta do altar onde ele deve ser adorado? E as danças imundas, tipo coreografia, que foi inventada para dar valor aos signos gráficos do rei daquela época, não foi inventada por Deus. As moçoílas, mocinhas, dançando com roupas coladas ao corpo, mostrando as formas do seu corpo, e os fiéis dando risada e batendo palma. Você acha que Deus recebe essa imundície no dia em que a filha de Herodes dançou para agradar o rei? A filha de Herodias, com aquela dança de coreografia rebolando para o rei e seus convidados, João Batista perdeu a cabeça e morreu degolado por ordem do rei. O templo é um lugar de adoração a Deus e muito silêncio, e se tiver louvor é tipo espiritual, e o coral é regido pelo Espírito Santo. E nas igrejas onde eles fazem isso, parece mais clubes sociais. Lá você encontra amigos, uma boa música, um bate-papo informal, muito aconchego, muita conversa, menos salvação. Essa não entra em festa desse tipo. Mas ainda dá tempo para se arrepender, mas eles não querem e nem podem.
mulheres de todo jeito, prega no altar e o pastor cruza as pernas e aplaude só porque é amiga dela. Paulo disse, amando do Senhor, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar. 1 Coríntios 14:34. Esse texto os pastores detestam. Quando se fala nisso, ele diz logo, já sei, você vai falar no 1 Coríntios 14:34. Eles alisaram o assunto. E no versículo 37, Paulo avisa, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo aqui são mandamentos do Senhor. Nem os padres que são idólatras e que suas imagens de escultura são levadas nos ombros aonde eles querem que vão, eles não deixam as freiras dizerem a missa, porque a palavra de Deus foi entregue para os homens, mas vocês vão ser chamados a atenção e na hora certa Deus vai achar vocês e vai chamar para uma conversa. Isso aí você tem certeza que não vai poder escapar da presença do Senhor. Então todo aquele que quiser sofrer, passar vergonha e ser expulso das igrejas, comece a pregar o verdadeiro evangelho. Quando Paulo teve uma visão que o Senhor Jesus se apresentou a ele, depois em Atos 9,16 o Senhor disse, eu lhe mostrarei o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Então, sente que o caminho é de espinho. Gente, o caminho é de espinho, de sofrimento e muito estreito para os que querem seguir ao Senhor Jesus Cristo. Depois abra sua Bíblia aí em Lucas 22:69 e você vai ver o próprio Jesus dizendo, foi o que ele disse na hora do julgamento, onde estavam dizendo coisas insuportáveis na presença dele contra ele. Ele disse, desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E no versículo 70, eles disseram, logo és tu o Filho de Deus? E ele disse, vocês estão dizendo que eu sou. Versículo 11, então eles disseram, bem, nós não precisamos mais de testemunha, pois nós mesmos vimos da sua própria boca. E no capítulo 23, versículo 2, começaram a acusá-lo, dizendo, achamos esse homem pervertendo a nossa nação. Como vemos, aquele que quer servir a Deus vai sofrer muito, porque o próprio Jesus começou a ser humilhado quando disse que era o Filho de Deus. Mas hoje o que se vê é algumas pessoas vendendo a palavra de Deus como se fosse mercadoria, e enriquecendo às custas dos pobres, eles próprios no grande luxo, com moradias confortáveis, carrão de luxo, e o pobre andando a pé e passando fome, porque pega o pouco que tem e divide com quem não precisa. Gente, lê a Bíblia e Deus vai te mostrar onde está a verdade. Não se deixe ser enganado por qualquer pé de vento que sopra em todas as direções para enriquecer às custas de quem vive ao Deus dará. Porque o próprio Deus avisa em Atos 17:11. Queres saber se o que eles dizem é verdade? Examina as escrituras. E quando você examina, está um pouco diferente. Existe um detalhe que para nós ainda é um mistério. É o preço de uma alma. O Senhor avisa, qualquer homem mais rico do mundo não tem como dar o resgate de salvação para o seu companheiro, porque o preço é caríssimo. Quando o Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo, ele levou o mestre no pináculo de um monte e mostrou todos os reinos do mundo. E ele disse, te dou todo esse poder e a sua glória, que para mim foi entregue, e dou a quem eu quero, mas se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 5, 6 e 7. Mas espera um pouco, quem foi que deu esse reino ao diabo? O Senhor Jesus não foi. Então fomos nós que fracassamos e ele se apossou do que era nosso. Em João 5,19 a Bíblia diz, sabemos que somos de Deus, mas o mundo está sob o poder do maligno. Meu irmão, depois que eu comecei a ler as escrituras sagradas, é que eu descobri que eu estava sendo ludibriado em alguns lugares onde eu frequentava, pensando que lá eu encontrava uma palavra de salvação. Você encontra muita saudação, muita amizade, um apreço bom, se você der dízimos e oferta, uma tapinha nas costas.
Você faz um erro, mas os outros encobrem porque eles acham que você é inocente, e Deus não toma ninguém por inocente. Todo aquele que quiser servir ao Senhor, não esqueça disso, vai ter que ser torturado, ser massacrado, passar vergonha, passar vexame. E eu aprendi muito dentro das igrejas a coisa certa, me desviando da coisa errada que eles próprios dizem.